Imagina que a gente está construindo uma casa. Na abordagem mais tradicional, a planta é super rígida. Se depois de tudo pronto, sei lá, a família cresce, você precisa de um quarto a mais, é uma obra gigantesca, cara, uma bagunça. Agora, e se você pudesse adicionar cômodos conforme a necessidade, sem derrubar parede em nenhuma? Quase como se a casa se adaptasse sozinha. Essa é a filosofia por trás do que a gente vai analisar hoje. O MongoDB. Nós vamos fazer um mergulho fundo em um dos principais bancos de dados não SQL do mercado. O material que a gente tem aqui é bem completo. Vai do básico até aquelas armadilhas que caem em prova de certificação, sabe? A nossa missão aqui é, basicamente, decodificar o que faz dele tão popular para aplicações modernas, web, mobile, IoT, e traduzir esse dialeto para quem vem do mundo SQL ou para quem está começando agora. Exatamente. E, olha, é fundamental entender que essa filosofia de flexibilidade, ela não surgiu do nada, né? Ela é uma resposta muito pragmática para uma dor real do desenvolvimento. Hoje as aplicações e os dados mudam numa velocidade impressionante. E aquela rigidez dos esquemas de antes começou a virar um gargalo, um freio mesmo. O MongoDB nasceu para quebrar esse freio. Ok, então a gente pode pensar que aprender MongoDB, especialmente para quem já tem a cabeça formatada pelo SQL, é menos sobre aprender tudo do zero e mais sobre aprender um vocabulário novo para coisas que a gente já conhece. Os nossos materiais mostram quase uma tabela de tradução, o que ajuda muito. O que em SQL a gente chama de tabela, no MongoDB vira uma coleção. Isso. Uma linha vira um documento. Uma coluna vira um campo. E a famosa chave primária, a primary key, é o campo ID. Mas sinto que essa tradução é só a pontinha do iceberg. É bem mais que só mudar nome, certo? Com certeza. É uma mudança de paradigma. Uma linha em SQL é uma estrutura plana, rígida. Todas as linhas daquela tabela têm que ter as mesmas colunas. Um documento no MongoDB é muito mais rico. Ele não é um arquivo de texto, como o nome pode sugerir, mas sim um objeto no formato BSON. Certo, BSON, Binary JSON. As fontes mencionam que ele é mais eficiente, mas o que isso quer dizer na prática? Por que não usar JSON puro que todo desenvolvedor web já conhece e ama? Essa é uma ótima pergunta. Pensa no JSON como um texto que uma pessoa consegue ler. Para a máquina, é uma sequência de caracteres que ela precisa ler e interpretar do início ao fim para achar uma informação. O BSON é como se esse texto já viesse pré-processado, organizado em caixinhas binárias. Para o banco, é muito mais rápido pular direto para a caixa da idade, por exemplo, do que ler a string inteira para achar o campo idade. É uma otimização para a velocidade da máquina, não para a gente ler. E além disso, o BSON suporta tipos de dados que o JSON não tem, como datas, tipos numéricos específicos, o que é vital para um banco de dados de verdade. Entendi. É a diferença entre procurar uma palavra num dicionário, folheando página por página, e ter um índice que te leva direto para ela. E sobre o ID? Ele é só um número sequencial, como em SQL? Nem sempre. Ele é o identificador único e obrigatório de cada documento. Isso sim. Se a pessoa não fornecer um, o Mongo gera um Object ID automaticamente. E esse Object ID é bem interessante. É um valor de 12 bytes que codifica um timestamp, um ID da máquina, o ID do processo e um contador. Isso garante que ele seja, praticamente único em escala global, mesmo em sistemas distribuídos, sem precisar de um servidor central coordenando tudo. É uma pecinha de engenharia bem inteligente. Tudo bem, essa flexibilidade e a estrutura em documentos parecem um sonho para o desenvolvedor. Mas a minha cabeça de engenheira já está aqui pensando nos problemas. O que acontece quando essa estrutura livre encontra o mundo real, com milhões de usuários e a necessidade de ficar no ar 24/7? Como é que isso não vira um caos? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta do MongoDB se apoia em 2 pilares. Alta disponibilidade, com o Replica 7, e escalabilidade horizontal, com o sharding. São 2 conceitos que, todo mundo que trabalha com MongoDB precisa dominar. Vamos começar pelo primeiro pilar, então. Réplica 7. A ideia é ter cópias dos dados para caso algo dê errado. Tipo, ter dublês para ator principal de uma peça. É uma analogia perfeita. O propósito do Réplica 7 é garantir resiliência,
e o que a gente chama de fail-fail crotomático. A configuração mínima recomendada é um cluster com 3 servidores, ou nós. Um deles é eleito primário, o ator principal. Ele é quem recebe todas as operações de escrita. Os outros são os secundários, os dublés. Eles não atuam direto na escrita, mas ficam ali na coxia, observando o ator principal e replicando cada movimento dele, ou seja, cada dado escrito em tempo real. E o que acontece se o ator principal escorregar e cair no palco? Aí a mágica acontece. Os nós trocam sinais de vida, os heartbeats, o tempo todo. Se o primário para de enviar esses sinais, digamos que o servidor travou ou a rede caiu. Os secundários percebem na hora. Eles, então, iniciam um processo de eleição entre si de forma totalmente automática. Um dos dublês é promovido a novo primário e assume o papel. Para a aplicação que está conectada ao banco, a peça continua. Muitas vezes, o público nem percebe a troca. Ah, interessante. E tem um bônus. Os secundários podem ser usados para servir operações de leitura, distribuindo a carga e aliviando o nó principal. Ok, o réplica set resolve a falha de um servidor. O sistema não cai, mas eu ainda tenho um problema de limite. Um servidor, por mais potente que seja, tem um teto. Em algum momento, os dados, as fontes até citam um exemplo de 50 terabytes, simplesmente não vão mais caber numa máquina só. Aí o jogo acaba. É exatamente esse o muro que o sharding, ou fragmentação, foi projetado para derrubar. Em vez de tentar comprar uma máquina cada vez maior e mais cara, que é o que a gente chama de escalabilidade vertical, a ideia é comprar várias máquinas normais, mais baratas, e dividir os dados entre elas. É a diferença entre tentar construir um único arranha-céu cada vez mais alto e decidir construir um bairro inteiro, com vários prédios. Um bairro de dados, gostei da imagem. E como a aplicação sabe em qual prédio procurar a informação que ela precisa? Aí entram os outros componentes da arquitetura. Além dos shards, que são os prédios, e na verdade cada um deles é um réplica set completo para garantir a disponibilidade, a gente tem 2 outras peças. Primeiro, os config servers. Pensa neles como a prefeitura do bairro, os guardiões do mapa. Eles sabem exatamente qual pedaço de dado está em qual shard. E por fim, tem o Mongoose, que é um processo que funciona como um roteador de consultas. A sua aplicação não fala direto com os shards. Ela manda a consulta para o Mongoose, que age como porteiro geral do bairro, ele consulta o mapa nos config servers, descobre para qual prédio ir e encaminha sua solicitação. É um sistema que permite um crescimento quase infinito. Certo. E é aqui que as coisas ficam realmente interessantes, porque essa flexibilidade toda mudou o jeito de desenvolver. As fontes dão um exemplo simples, mas muito poderoso. Adicionar um campo e-mail a uma coleção de usuários. Sim, e esse exemplo, por mais trivial que pareça, encapsula uma dor imensa do mundo relacional. Eu lembro de um projeto no começo da minha carreira, onde a gente teve que adicionar um simples campo de celular numa tabela de usuários com milhões de linhas. A operação de alter table travou o sistema por quase 40 minutos, em pleno horário de pico. Nossa. Foi um pânico generalizado. Quando eu vi como o MongoD lidava com isso, você simplesmente começa a inserir os novos documentos já com o campo celular, enquanto os antigos continuam lá sem ele. Foi uma revelação. É uma mudança de permissão para adaptação. Em vez de pedir permissão para o banco para mudar a estrutura, a aplicação simplesmente se adapta e o banco aceita. E isso me leva a uma conexão. É por isso que o M nas famosas stacks de desenvolvimento, como MERN ou MIN, é o MongoDB. Exatamente. E não é um acidente. O motivo pelo qual o MongoDB se encaixou tão bem nesse ecossistema é porque ele pensa em JSON, ou melhor, em BSON. É a mesma língua que os frameworks de front-end, como React e Angular, falam para trafegar dados. Essa fluência nativa elimina camadas inteiras de tradução de dados, os famosos ORMs, que no mundo SQL são bem complexos. Na prática, isso significa desenvolver mais rápido e com menos bugs. Agora vamos para uma parte que eu adoro, abordar algumas confusões clássicas. As fontes que a gente analisou fazem um ótimo trabalho em apontar mitos e pegadinhas que ainda circulam por aí.
A primeira que me chamou a atenção é a ideia de que MongoDB é um concorrente direto do Elasticsearch. Eu mesma já ouvi pessoas tratando os dois como se fossem intercambiáveis. É um erro muito comum. Eles são ferramentas complementares, não concorrentes. Pensa assim, o MongoDB é o seu banco de dados primário, a fonte da verdade. É onde os dados vivem. Ele é otimizado para escritas e para uma gama enorme de consultas. O Elasticsearch, por outro lado, é um motor de busca. Ele é um índice secundário, otimizado para leituras super rápidas e principalmente para busca de texto completo, Full Text Search. O fluxo comum é, os dados estão no MongoDB e você sincroniza eles com o Elasticsearch para potencializar a busca da sua aplicação. Usar um no lugar do outro é como, sei lá, usar uma chave de fenda para martelar um prego. Funciona, talvez, mas da pior maneira possível. Ótimo esclarecimento. Outro ponto, o conceito de schemaless, de esquema flexível. Isso assusta muita gente. A crítica comum é, isso não leva ao caos? Como se garante a integridade dos dados se cada documento pode ser diferente? Essa é a preocupação mais legítima sobre o MongoDB. E a resposta é que flexível não significa anárdico. É verdade que, por padrão, você pode inserir qualquer estrutura numa coleção, mas o MongoDB oferece há muito tempo um recurso chamado Schema Validation. Com ele, quem administra o banco pode definir regras. Por exemplo, todo documento de usuário precisa ter um campo e-mail que seja uma string e o campo idade precisa ser um número entre 18 e 120. Se uma aplicação tentar inserir algo que viole essa regra, o banco rejeita. A diferença-chave é que essa estrutura é aplicada pelo banco, mas de forma flexível e opcional, não como uma camisa de força. Perfeito. E agora, a pegadinha que talvez seja mais persistente, especialmente em materiais mais antigos, a afirmação de que MongoDB não suporta transações ACID. Isso foi um grande impeditivo para a adoção dele em sistemas críticos, né? Isso levanta uma questão importante sobre como a tecnologia evolui e como a nossa percepção às vezes fica presa no passado. Essa afirmação, ela já foi verdadeira. Por muitos anos, a garantia de atomicidade no MongoDB era só no nível de um único documento. Para muitas aplicações, isso era suficiente. Mas para operações complexas, tipo uma transferência bancária, que debita de uma conta e credita em outra, isso era um não definitivo. Mas essa evolução teve um custo. Adicionar transações ACID, que são a marca do mundo SQL, não torna o MongoDB mais lento, mais complexo e, de certa forma, traindo a filosofia original dele? Excelente pergunta, pois toca no cerne dos trade-offs de engenharia. Sim, há um custo de performance. Transações exigem coordenadores, bloqueios, um overhead. Mas o ponto-chave é que a implementação foi feita de forma inteligente. A virada veio com a versão 4.0, lá em 2018, que introduziu transações de múltiplos documentos no mesmo réplica set. Depois, a 4.2 estendeu isso para transações distribuídas entre shards. O MongoDB não força o uso de transações. As operações de documento único continuam sendo o padrão, rápidas e atômicas. As transações são uma ferramenta poderosa que está disponível para quando você realmente precisa delas. Então, em vez de trair a filosofia, eu diria que ele amadureceu, oferecendo o melhor dos dois mundos. Então, a conclusão é, o MongoDB moderno suporta transações ACID. Fim da história. E para fechar essa sessão de mitos, vamos reforçar a confusão entre réplica set e sharding. Deixa eu ver se eu entendi direito para a gente solidificar o conceito. Réplica set é minha apólice de seguro contra desastres. Garante que se um servidor pegar fogo, eu tenho cópias e o sistema continua no ar. Sharding é o meu plano de expansão para construir um império, dividindo a carga para eu poder crescer indefinidamente. É isso? Perfeito. Não poderia ter resumido melhor. Réplica set é para resiliência. Sharding é para scale, para escala. Uma arquitetura de produção robusta no MongoDB geralmente usa os dois juntos. Vários shards, onde cada shard é por si só um réplica set. Resiliência e escala de mãos dadas. Então, o que tudo isso significa? Foi uma jornada e tanto, hein? Começamos com uma simples tradução de termos do SQL, mas logo vimos que a mudança era filosófica. Exploramos o poder da flexibilidade de esquema que acelera o desenvolvimento de uma forma quase mágica
Entendemos as estratégias para manter o sistema de pé com réplica sets e para fazê-lo crescer com sharding. E, crucialmente, desmistificamos algumas ideias ultrapassadas, especialmente essa de que o MongoDB não é um banco sério por não lidar com transações ACID. Exato. E sabe, como um pensamento final, é fascinante observar a trajetória do MongoDB. Ele nasceu como antítese do mundo SQL, com a bandeira da flexibilidade máxima. Com o tempo, ele foi incorporando características de consistência e estrutura que eram os pontos fortes do mundo relacional, como validação de esquema e as transações ACID. Ao mesmo tempo, os bancos SQL tradicionais começaram a incorporar suporte nativo a JSON e outras funcionalidades mais flexíveis. Isso nos leva a uma questão provocativa para o futuro. Se os bancos NoSQL, como o MongoDB, estão ficando mais estruturados e transacionais, e os bancos SQL estão ficando mais flexíveis, a verdadeira pergunta talvez não seja mais SQL versus NoSQL. A questão passa a ser em que ponto essa distinção se torna menos relevante e quais serão os novos critérios que realmente vão definir a escolha de um banco de dados para a próxima geração de aplicações. Talvez o futuro seja um espectro de opções, e não mais uma escolha binária entre dois campos opostos.